O sol da tarde entrava pelas frestas da persiana, formando linhas douradas no chão da cozinha do apartamento, no bairro da Muca, em São Paulo. Adriana Silva, 32 anos, observava as partículas de poeira dançando na luz enquanto mexia distraidamente o café na xícara. Seus olhos castanhos, outrora vibrantes, agora pareciam opacos, como se uma névoa permanente os cobrisse. O relógio de parede marcava 17h42. Luiz chegaria em menos de uma hora. Adriana ajeitou a manga comprida da blusa, certificando-se de que cobria adequadamente os hematomas no antebraço. 3 anos de casamento e 2 de namoro antes disso. 5 anos que começaram com flores surpresa no trabalho e terminaram com socos calculados em lugares estratégicos, onde ninguém veria, onde ela poderia esconder. O celular vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de Cláudia, sua colega de trabalho na agência de publicidade. Amiga, você está melhor hoje? Sentimos sua falta aqui. O Fernando perguntou se você vai entregar as artes até amanhã. Adriana respirou fundo. Havia faltado ao trabalho pela 3ª vez naquele mês. Desta vez, porque seu olho esquerdo estava tão inchado que nem a maquiagem mais pesada conseguiria disfarçar. A desculpa, uma suposta crise de sinusite. Estou melhor, sim. Vou mandar por e-mail ainda hoje, respondeu, sentindo o peso da mentira. Ao guardar o celular, seus olhos pousaram na foto emoldurada sobre o balcão. Ela e Luiz sorridentes na praia de Ubatuba, braços entrelaçados, o mar azul ao fundo. Era difícil reconhecer aquela Adriana de sorriso genuíno que acreditava no amor que havia encontrado. Luiz Santos, 38 anos, gerente de banco, respeitado pelos colegas, adorado pela família, especialmente por Dona Regina, sua mãe, que o tratava como se ainda fosse o menino prodígio que fora um dia. Para o mundo externo, eram o casal perfeito, bem-sucedidos, bonitos, sem filhos ainda por opção, morando em um apartamento de classe média alta. O que ninguém via eram as noites de terror, as acusações sem fundamento, os ciúmes doentios que se transformavam em violência. Começou com um empurrão durante uma discussão sobre uma mensagem de um colega de trabalho no celular dela. Depois vieram os tapas, os socos educativos, como ele chamava, sempre seguidos de arrependimento teatral. Flores, presentes, juras de mudança. Adriana levantou-se com dificuldade. A dor nas costelas, resultado da última conversa com Luiz 3 noites atrás, ainda a incomodava. Abriu a geladeira e começou a separar os ingredientes para o jantar. Filé de frango grelhado, a preferência dele. Tudo precisava estar perfeito. Um erro, por menor que fosse, poderia desencadear mais um episódio. O interfone tocou, fazendo-a sobressaltar. Não esperava ninguém. Luiz odiava visitas surpresa. Alô? Atendeu com a voz trêmula. Adriana, querida, sou eu, Regina. Vim fazer uma surpresinha. O estômago de Adriana afundou. Regina, sua sogra, estava ali, justamente hoje quando ela mal conseguia disfarçar os machucados. Dona Regina, que surpresa! Luiz ainda não chegou do trabalho. Eu sei, meu bem. Vim antes para ficarmos um pouco sozinhas, conversar. Abra para mim? Adriana hesitou, o dedo pairando sobre o botão do interfone. Regina era a pessoa que mais idolatrava Luiz no mundo, a mulher que o criara sozinha após o abandono do marido, que sacrificara tudo para dar ao filho o melhor. Como poderia recebê-la assim com marcas que incriminariam seu filho perfeito? Vou descer para ajudá-la, respondeu finalmente, tentando ganhar tempo. No elevador, tentou arranjar uma desculpa. Poderia dizer que estava doente, que não era um bom dia, mas conhecia Regina bem demais para saber que ela insistiria. A mulher de 65 anos, professora aposentada, era teimosa como o filho. No saguão do prédio, Regina a esperava com um sorriso largo e uma sacola de doces da confeitaria do bairro. Minha querida, abraçou Adriana, que não conseguiu conter um gemido de dor quando as costelas foram pressionadas. O que foi? Está machucada? Não é nada, só uma dor muscular. Malhei demais ontem, mentiu Adriana, forçando um sorriso. Enquanto subiam no elevador, Regina falava animadamente sobre a viagem que faria com as amigas da aposentadoria para Caldas Novas no mês seguinte. Adriana apenas assentia, pensando desesperadamente em como esconder os hematomas no rosto e nos braços. No apartamento, ofereceu café à sogra enquanto tentava manter o lado machucado do rosto longe de sua visão. Você está tão magra, Adriana, e pálida.
Tem se alimentado direito? Perguntou Regina com genuína preocupação. Tenho sim, é só o trabalho, muita pressão, respondeu vagamente, servindo o café. E essa manga comprida nesse calor? São Paulo está um forno hoje. Adriana sentiu o suor frio escorrendo por suas costas. É que o ar-condicionado do escritório é muito forte. Acabei me acostumando. Regina observava a nora com atenção. Algo em seu olhar dizia que não estava completamente convencida. Por um momento terrível, Adriana pensou que ela pudesse ter percebido algo. Mas então Regina sorriu e mudou de assunto. Você e Luiz precisam ir almoçar lá em casa no domingo. Faz tempo que não reunimos a família toda. Família. A palavra ecoou na mente de Adriana. Que família era essa que permitia que um de seus membros destruísse o outro em silêncio? Sentiu uma súbita náusea. Precisava sair dali, respirar. Com licença, dona Regina. Preciso ir ao banheiro um instante. No banheiro, Adriana olhou seu reflexo no espelho. O hematoma no rosto, o lábio cortado disfarçado com maquiagem, os olhos opacos de quem já não espera nada da vida. Por quanto tempo mais suportaria? Por quanto tempo mais mentiria? A decisão veio como um raio, súbita e clara. Não podia mais viver assim. Não queria morrer pelas mãos do homem que jurara amá-la. Algo precisava ser feito. E talvez, apenas talvez, a presença inesperada de Regina fosse o sinal que ela tanto esperava. Com as mãos trêmulas, Adriana pegou um lenço umedecido e começou a remover a maquiagem do rosto, revelando a extensão dos machucados. Uma lágrima solitária escorreu por sua face enquanto tomava a decisão mais difícil e, possivelmente, a mais importante de sua vida. Quando Adriana retornou à sala, Regina estava folheando uma revista sobre a mesa de centro. Seu coração batia tão forte que parecia que iria saltar pela boca. Cada passo em direção à sala era como caminhar para um precipício desconhecido. Ela não havia removido toda a maquiagem, apenas o suficiente para que os hematomas fossem visíveis sem parecer uma exposição deliberada. Dona Regina, sua voz saiu mais baixa do que pretendia, quase um sussurro. A senhora levantou os olhos da revista e o sorriso em seu rosto congelou instantaneamente. Seus olhos, tão parecidos com os de Luiz, se arregalaram em choque. Meu Deus, Adriana! O que aconteceu com o seu rosto? Adriana sentiu as pernas fraquejarem. Era agora. Não havia volta. Foi o Luiz, disse simplesmente, as palavras pairando no ar como uma sentença. Regina piscou várias vezes, como se processando informação em uma linguagem desconhecida. Como assim foi o Luiz, meu filho? Não, deve ter sido um acidente, você deve ter... Não foi acidente, Adriana interrompeu. Uma coragem que não sabia possuir surgindo de algum lugar profundo. Não desta vez, nem das outras vezes. Lentamente, com dedos trêmulos, ela ergueu a manga da blusa, revelando marcas roxas e amareladas, em diferentes estágios de cicatrização. Em seguida, levantou levemente a barra da camiseta, mostrando o grande hematoma nas costelas. Ele faz isso há anos, sempre onde ninguém pode ver. Regina levou as mãos à boca, os olhos marejados de lágrimas que se recusavam a cair. Não, não pode ser. Meu Luiz não faria isso. Ele não é esse tipo de homem. Que tipo de homem a senhora acha que faz isso, dona Regina? Perguntou Adriana, uma ponta de amargura em sua voz. Homens violentos não usam placas de identificação. Eles são pais, filhos, maridos, gerentes de banco. Eles são o Luiz. Regina se levantou bruscamente, caminhando pela sala como se buscasse ar. Deve haver algum engano. Ele nunca... Na nossa família nunca houve violência. Adriana deu uma risada seca, sem humor. Na frente da família, não. Só quando estamos sozinhos. Só quando algo o desagrada. Um jantar que esfriou, uma ligação que eu atendi, uma roupa que não o agradou. A sogra parou de caminhar e encarou Adriana com uma expressão que misturava descrença e algo mais. Medo? Por que está me contando isso agora? Por que nunca disse nada antes? Porque tenho medo, admitiu Adriana, deixando as lágrimas correrem livremente agora. Tenho medo do que ele pode fazer se eu tentar sair. Tenho medo de que ninguém acredite em mim. A senhora acredita em mim, dona Regina? Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Do lado de fora a vida continuava. Buzinas, crianças voltando da escola, o mundo girando em seu eixo, alheio ao pequeno apocalipse que acontecia naquele apartamento na Muca.
Regina sentou-se novamente, as mãos cruzadas sobre o colo numa tentativa de controlar seu tremor. Meu filho, eu o criei sozinha. Dei tudo a ele. Ele sempre foi um menino tão bom. Sei que é difícil de acreditar, disse Adriana suavemente, sentando-se ao lado dela. Mas preciso que a senhora entenda. Não estou mais segura aqui. E tenho medo de que um dia ele vá longe demais. Os olhos de Regina encontraram os de Adriana. E pela primeira vez desde que se conheceram, houve uma conexão verdadeira entre as duas mulheres. Naquele momento, não eram mais sogra e nora, mas duas mulheres unidas pela dor e pelo medo de um homem que amavam de maneiras diferentes. O que você quer que eu faça? Perguntou Regina finalmente, a voz carregada de emoção. Antes que Adriana pudesse responder, ouviram o barulho da chave na fechadura. Ambas congelaram. Luiz havia chegado. Adriana, tem visita? A voz dele ecoou pelo corredor, ainda não tendo visto as duas na sala. Regina se levantou rapidamente e sussurrou para Adriana. Vá ao banheiro. Limpe o rosto. Deixe-me falar com ele primeiro. Adriana hesitou, o terror estampado em seus olhos. E se Regina mudasse de lado ao ver o filho? E se decidisse que a lealdade familiar falava mais alto? Vá, insistiu Regina com firmeza. Confie em mim. Com o coração na garganta, Adriana correu para o banheiro enquanto ouvia Luiz entrar na sala e exclamar surpreso ao ver a mãe. Fechou a porta e encostou-se nela, escorregando até o chão, abraçando os joelhos. O que havia feito? Seria este o fim de seu casamento ou o fim de sua esperança? No banheiro conseguia ouvir vagamente as vozes, mas não distinguia as palavras. A conversa parecia calma, normal. Talvez Regina tivesse perdido a coragem. Talvez tivesse decidido ignorar tudo o que vira. Adriana sentia o desespero crescendo dentro dela como uma onda escura. Então, de repente, ouviu um grito. A voz de Luiz, alterada como costumava ficar antes de atacá-la. O coração de Adriana disparou. Instintivamente procurou um lugar para se esconder, como fazia nos piores dias. Mas não havia onde se esconder no pequeno banheiro. Você está louca? O que está dizendo? A voz de Luiz reverberava pelas paredes. Abaixe esse tom comigo, Luiz Santos. A voz de Regina era firme, autoritária. Não sou uma de suas funcionárias e certamente não sou sua esposa para aceitar ser tratada assim. Adriana prendeu a respiração. O que estava acontecendo lá fora? Eu vi as marcas, Luiz. Vi o que você fez com ela. Como pôde? Como pôde fazer isso com uma mulher? Como pôde fazer isso com qualquer pessoa? Ela está mentindo. Você vai acreditar nela e não em mim, seu próprio filho? Então me diga, filho, como ela conseguiu aqueles hematomas? Como machucou as costelas daquele jeito? Vai me dizer que ela caiu da escada, que bateu na porta? Acha que nasci ontem? Houve um momento de silêncio, e então Adriana ouviu algo que nunca imaginou ouvir. Luiz chorando. Não o choro manipulador que vinha depois dos episódios de violência, mas um choro real, quase infantil. Mãe, você não entende? Ela me provoca. Ela faz coisas que me tiram do sério. Eu não quero machucá-la, mas às vezes... Às vezes o quê? A voz de Regina era cortante como uma lâmina. Às vezes você se transforma no seu pai. É isso? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Adriana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O pai de Luiz, o homem que abandonara a família quando ele era criança? Não me compare com ele. A voz de Luiz era baixa, perigosa. Não? E como devo chamar um homem que bate na esposa? Como devo chamar meu filho que se tornou exatamente o que mais desprezava? Outro silêncio. Adriana não conseguia respirar. Adriana! A voz de Regina chamou. Pode vir aqui, querida. Precisamos conversar os três. Com pernas bambas, Adriana abriu a porta do banheiro. O que encontraria na sala? Luiz furioso, pronto para terminar o que começara dias atrás? Regina derrotada, tendo cedido ao filho? Ou algo completamente diferente? O que ela não esperava era a cena que encontrou. Regina de pé, ereta como uma sentinela, e Luiz sentado no sofá, a cabeça baixa, as mãos cobrindo o rosto, os ombros sacudindo em soluços silenciosos. Venha, sente-se aqui, disse Regina, indicando uma poltrona longe de Luiz. Adriana obedeceu, observando o marido com uma mistura de medo e confusão. Nunca o vira assim, tão pequeno. Luiz tem algo para te dizer, declarou Regina, cruzando os braços. Luiz levantou os olhos vermelhos e inchados, mas não conseguiu encarar Adriana.
Eu sinto muito, murmurou. Isso não é suficiente, disse Regina firmemente. Adriana, você tem duas opções agora. Pode chamar a polícia, prestar queixa e nós vamos apoiá-la. Ou pode dar uma chance a ele, com a condição de que ele faça tratamento. Terapia, grupo de apoio para agressores, o que for necessário. A escolha é sua. Adriana sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Depois de anos vivendo no medo, de repente tinha o poder de decisão em suas mãos. Era surreal, quase inacreditável. Se eu escolher ficar, como vou saber que ele não vai me machucar novamente na primeira oportunidade? Perguntou, a voz trêmula. Porque ele não vai mais morar aqui, respondeu Regina prontamente. Ele vai voltar para minha casa, onde posso ficar de olho nele enquanto faz o tratamento. E você vai ter tempo para pensar, para se curar, para decidir se este casamento ainda tem salvação. Luiz levantou a cabeça, surpreso. Mãe, eu não posso simplesmente... Pode e vai, cortou Regina. A menos que prefira que ela chame a polícia agora mesmo. É sua escolha, filho. Os olhos de Luiz encontraram os de Adriana pela primeira vez. Não havia raiva neles, apenas uma tristeza profunda e algo que parecia vergonha. Eu nunca quis te machucar, disse ele baixinho. Eu não sei o que acontece comigo. É como se eu me transformasse em outra pessoa. Eu sei, respondeu Adriana, surpreendendo a si mesma com a calma em sua voz. Mas isso não torna menos doloroso, não torna menos errado. O silêncio voltou a reinar na sala, cada pessoa perdida em seus próprios pensamentos, no limiar de uma decisão que mudaria para sempre o curso de suas vidas. Uma semana se passou desde a confrontação no apartamento. Adriana estava sentada na varanda de um pequeno café no Largo da Batata, observando o movimento das pessoas que passavam apressadas, alheias ao seu drama pessoal. O cappuccino à sua frente esfriava, esquecido, enquanto ela verificava o celular pela 10ª vez nos últimos 5 minutos. Regina havia marcado este encontro, dizendo que precisavam conversar sobre os próximos passos. Adriana não tinha ideia do que esperar. Parte dela ainda não acreditava na rapidez com que tudo havia mudado. Naquela mesma noite, Luiz havia feito uma mala com roupas suficientes para alguns dias e saído do apartamento com a mãe. Não houve gritos, não houve ameaças, apenas um silêncio pesado e carregado de significados não ditos. Antes de sair, ele parara na porta e olhara para trás, como se quisesse dizer algo, mas as palavras nunca vieram. Os dias seguintes foram estranhos, um misto de alívio e ansiedade. Alívio por não precisar mais andar em ovos em sua própria casa, por poder dormir sem medo de acordar com um acesso de raiva inexplicável do marido. Ansiedade por não saber o que viria a seguir, por temer que tudo não passasse de uma trégua temporária antes que a tempestade retornasse com força total. Adriana, querida, a voz tirou-a de seus pensamentos. Regina estava ali, mais envelhecida do que há uma semana, como se o peso da situação tivesse acrescentado anos à sua aparência. Vestia um conjunto de calça e blazer bege, os cabelos grisalhos cuidadosamente arrumados, mas os olhos revelavam noites mal dormidas. Dona Regina, Adriana levantou-se para cumprimentá-la, incerta sobre como agir. A sogra surpreendeu-a com um abraço apertado. Como você está? Perguntou Regina, sentando-se à mesa. Estou melhor, respondeu Adriana sinceramente. Os hematomas estão desaparecendo e tenho dormido melhor. Regina assentiu, um sorriso triste nos lábios. Fico feliz. Pedi um café para mim antes de subir. Você se importa se conversarmos aqui mesmo? Achei que um lugar público seria mais seguro para nós duas. Adriana sentiu um aperto no peito. Então Regina também temia a reação do filho. Claro, aqui está bom. Por alguns momentos, ficaram em silêncio, observando a vida acontecendo ao redor. Um garçom trouxe o café de Regina, que agradeceu com um sorriso educado. Luiz começou a terapia, disse finalmente, 2 vezes por semana, e está frequentando um grupo de apoio para homens que cometeram violência doméstica. A última parte saiu com dificuldade, como se as palavras queimassem sua língua. Isso é bom, respondeu Adriana, sem saber ao certo como reagir. Ele também... Regina hesitou, tomando um gole de café como se buscasse coragem. Ele me contou coisas sobre o pai dele, coisas que eu não sabia. Adriana esperou, sentindo que estavam chegando ao cerne da questão.
Eu sempre achei que tinha protegido Luiz dos problemas com o pai. Pensei que ele fosse muito pequeno para lembrar, para entender o que acontecia. Mas ele lembra. Lembra de tudo. A voz de Regina falhou. Lembra das brigas, dos gritos. Lembra de me ver chorando escondida. E lembra das vezes em que o pai bateu nele. Adriana sentiu um nó na garganta. Ele nunca mencionou isso. Nem para mim, confessou Regina. Todos esses anos, e ele guardou isso dentro de si, como um veneno lento. O terapeuta disse que é comum, que filhos de agressores muitas vezes... Ela não conseguiu terminar a frase. Se tornam agressores, completou Adriana, um novo entendimento surgindo em sua mente. Não era uma justificativa. Nada justificaria o que Luiz havia feito, mas era uma explicação. Sim, Regina enxugou uma lágrima com o guardanapo. Mas isso não o isenta de responsabilidade. Ele é um adulto. Fez escolhas. Escolhas que me machucaram, disse Adriana, sentindo uma onda de raiva que surpreendeu a ambas. Escolhas que quase me destruíram. Eu sei. Regina estendeu a mão sobre a mesa, tocando a de Adriana levemente. E é por isso que estou aqui hoje. Para te dizer que, independentemente do que você decidir fazer sobre seu casamento, eu estarei do seu lado. Adriana piscou atônita. Como assim? Se você decidir se divorciar, vou entender e apoiar. Se decidir dar uma segunda chance a ele, depois que ele demonstrar que realmente mudou, também vou apoiar. Mas quero que saiba que você não está sozinha. As lágrimas vieram sem aviso, escorrendo pelo rosto de Adriana. Quantas vezes havia se sentido completamente sozinha nos últimos anos? Quantas vezes havia desejado que alguém, qualquer pessoa, percebesse seu sofrimento silencioso e estendesse a mão? Obrigada, conseguiu dizer entre soluços. Regina apertou sua mão com mais força. Não me agradeça. Eu falhei com você. Deveria ter percebido. Deveria ter questionado quando via vocês se afastando dos amigos. Quando notava seu olhar assustado, sempre que Luiz levantava a voz, mesmo que fosse para comemorar um gol na TV. A senhora não poderia saber. Uma mãe sempre sabe quando algo está errado com seu filho, interrompeu Regina. Eu só não queria ver. Era mais fácil acreditar que tudo estava bem, que tinha criado um homem decente. O celular de Adriana vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de Luiz. Podemos conversar? Estou fazendo o tratamento, sinto sua falta. Regina notou a mudança na expressão de Adriana. É ele, não é? Adriana assentiu, mostrando a mensagem para a sogra. O que você quer fazer? Perguntou Regina suavemente. Não sei, admitiu Adriana. Uma parte de mim quer acreditar que ele pode mudar, que podemos reconstruir algo melhor. Outra parte tem medo. Tem tanto medo de voltar àquela vida. Não precisa decidir agora, disse Regina. Dê tempo ao tempo. E a si mesma. Adriana guardou o celular sem responder à mensagem. O que aconteceu com o pai dele? Depois que vocês se separaram? A pergunta pegou Regina de surpresa. Por que quer saber? Porque preciso entender se pessoas assim realmente mudam. Regina suspirou profundamente. Antônio morreu há 10 anos. Cirrose hepática, consequência do alcoolismo. Nos últimos anos tentou entrar em contato com Luiz algumas vezes. Dizia que estava sóbrio, que havia mudado, que queria fazer as pazes antes de morrer. E Luiz o viu. Não. Recusou-se categoricamente. Disse que não queria nada com aquele monstro. Regina fez uma pausa. É irônico, não é? Como acabamos nos tornando aquilo que mais odiamos. As duas mulheres ficaram em silêncio, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. No céu, nuvens escuras anunciavam uma tempestade iminente, um reflexo perfeito da tempestade emocional que viviam. Tenho medo de ter filhos com ele, confessou Adriana subitamente. Tenho medo de trazer crianças para um lar assim, de perpetuar esse ciclo. Regina assentiu, compreensiva. É um medo válido. Eu mesma me pergunto todos os dias onde errei, o que poderia ter feito diferente. A senhora não tem culpa, disse Adriana com firmeza. Fez o melhor que pôde. Assim como você, respondeu Regina, olhando-a nos olhos. Ninguém escolhe ser vítima de abuso, Adriana. A culpa nunca é da vítima. Naquele momento, como se o céu não pudesse mais conter sua carga, a chuva começou a cair, pesada, intensa, lavando as ruas de São Paulo e, de alguma forma, lavando também algo dentro de Adriana. As primeiras gotas caíram grandes e pesadas,
e logo estavam em meio a um aguaceiro. Vamos, disse Regina, levantando-se e pegando sua bolsa. Vou te levar para casa. No carro, seguindo pelas ruas encharcadas da cidade, Adriana observava as gotas escorrendo pela janela, formando pequenos rios que se uniam e se separavam, assim como os caminhos da vida. Ele me pediu para entregar isso a você, disse Regina, tirando um envelope do console central e entregando a Adriana. Mas só se você quiser ler. Adriana pegou o envelope, sentindo seu peso nas mãos. Seu nome estava escrito na frente, na caligrafia inconfundível de Luiz. Posso abrir depois? Perguntou ainda incerta. Claro, respondeu Regina. É sua escolha, Adriana, tudo agora é sua escolha. Enquanto o carro avançava pela cidade cinzenta, Adriana segurava o envelope contra o peito, como se ele contivesse não apenas palavras, mas um futuro inteiro de possibilidades. Pela primeira vez em anos, ela tinha o poder de escolha. E isso, mais do que qualquer outra coisa, era libertador. O envelope permaneceu fechado sobre a mesinha de centro por 3 dias. Adriana o observava toda vez que passava pela sala, como se fosse um objeto alienígena, algo potencialmente perigoso que havia invadido seu espaço. Parte dela queria rasgar a carta sem ler, jogar os pedaços pela janela e ver o vento levá-los para longe, assim como desejava que o vento levasse suas memórias dolorosas. Outra parte, porém, ansiava por respostas, por entender, talvez até por perdoar, não por Luiz, mas por ela mesma. Na manhã do 4º dia, após uma noite de sono surpreendentemente tranquila, Adriana acordou com uma clareza que não sentia há anos. Sentou-se à mesa da cozinha, com uma xícara de café, o envelope diante dela, e finalmente o abriu. Eram 4 páginas escritas à mão, a letra de Luiz oscilando entre firme e trêmula, como se a emoção tivesse afetado sua caligrafia em certos momentos. Adriana, começava a carta. Não sei por onde começar. Qualquer coisa que eu diga vai parecer insuficiente, e provavelmente é. Como pedir desculpas por anos de dor? Como explicar o inexplicável? Ela respirou fundo e continuou lendo. Luiz falava sobre sua infância, sobre as memórias que havia enterrado tão profundamente que elas se tornaram como tumores invisíveis, crescendo silenciosamente e envenenando tudo ao redor. Falava sobre o pai alcoólatra, sobre os momentos de terror quando ouvia os passos dele no corredor, sobre as noites em que se escondia no armário rezando para não ser encontrado. Eu jurei que nunca seria como ele, escreveu Luiz. Jurei que nunca machucaria alguém que amasse, mas fui me tornando exatamente como ele sem nem perceber. A primeira vez que te empurrei, me odiei. Prometi que nunca mais aconteceria. E então aconteceu de novo, e de novo. E cada vez era mais fácil justificar, mais fácil culpar você, o trabalho, o trânsito, qualquer coisa exceto a verdade, que eu estava doente, que havia algo quebrado dentro de mim. Adriana sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto, manchando o papel. As palavras de Luiz evocavam memórias dolorosas, mas também traziam uma estranha sensação de validação. Pela primeira vez, ele admitia a verdade que ela conhecia há tanto tempo. Não estou pedindo que volte para mim, continuava a carta. Não tenho esse direito. Estou pedindo apenas que saiba que estou enfrentando meus demônios, não para te reconquistar, mas porque finalmente entendi o monstro que me tornei. O terapeuta diz que o ciclo de violência pode ser quebrado, mas requer trabalho constante, vigilância eterna. Não sei se sou forte o suficiente, mas estou tentando. Na última página, a letra estava mais firme, como se Luiz tivesse encontrado algum tipo de resolução ao escrever. Independente do que decidir, quero que saiba de 2 coisas. Primeira, nada disso foi sua culpa. Nada do que você fez ou deixou de fazer justifica o que fiz com você. Segunda, você merece ser amada sem medo. Se não for por mim, por alguém que saiba valorizar a mulher incrível que você é. Adriana dobrou as páginas cuidadosamente e as colocou de volta no envelope. Um turbilhão de emoções a invadia. Raiva, tristeza, alívio e algo que não esperava sentir. Compaixão. Não pelo Luiz que a machucara, mas pelo menino assustado que ele havia sido. Pelo homem que lutava para não repetir os erros do pai. Seu celular tocou. Era Cláudia, sua colega de trabalho. Adri, você vem ao happy hour hoje? Faz tempo que não tivemos fora do escritório. Adriana hesitou. Havia se isolado tanto nos últimos anos
recusando convites, inventando desculpas, deixando que Luís a afastasse de tudo e todos que amava. Sim, respondeu surpreendendo a si mesma e a amiga. Vou sim. Após desligar, abriu o armário do quarto. Lá no fundo, encontrou uma blusa vermelha que não usava há anos. Luís dizia que a cor era vulgar demais. Colocou-a sobre a cama e sorriu. Hoje usaria vermelho. O bar na Vila Madalena estava cheio para uma quinta-feira. Adriana encontrou os colegas numa mesa no fundo, recebendo abraços calorosos e olhares curiosos. Era visível que algo havia mudado nela. Você está diferente, comentou Fernando, diretor de criação da agência. Mais leve. Adriana sorriu, pegando o cardápio de drinks. Estou mudando algumas coisas na minha vida. A noite fluiu agradavelmente entre risos e conversas. Por volta das 10, Adriana checou o celular e viu uma mensagem de Regina. Como você está, querida, precisando de algo? A preocupação genuína da sogra ainda a surpreendia. Respondeu rapidamente que estava bem, numa saída com amigos, e voltaria para casa em breve. Ao sair do bar, a brisa noturna acariciou seu rosto. Decidiu caminhar um pouco antes de pegar um táxi. As ruas da Vila Madalena estavam animadas, com jovens entrando e saindo de bares. Música escapando pelas portas abertas, a vida pulsando em cada esquina. Em frente a uma galeria de arte com iluminação suave, Adriana parou. Através da vitrine podia ver uma exposição de fotografias de mulheres. Mulheres de todas as idades, etnias, tamanhos, algumas sorridentes, outras sérias. Mas todas com um olhar que parecia dizer: sobrevivi, estou aqui. Um cartaz explicava: Renascer. Retratos de mulheres que venceram a violência doméstica. Era uma exposição beneficente, cuja renda seria doada a ONGs que apoiavam mulheres em situação de violência. Adriana sentiu um impulso inexplicável e entrou na galeria. Uma mulher de meia idade, cabelos crespos grisalhos e sorriso gentil, aproximou-se. Bem-vinda. Sou Marta, a curadora da exposição. As fotos são lindas, comentou Adriana, observando o retrato de uma senhora de cerca de 70 anos, cujos olhos transmitiam uma força silenciosa. Cada mulher aqui tem uma história, explicou Marta. Histórias de dor, mas também de superação. Você gostaria de conhecer o projeto mais a fundo? Adriana assentiu, seguindo Marta pela galeria, enquanto ela explicava como o projeto havia começado, como as mulheres retratadas haviam sido encontradas, como muitas delas agora ajudavam outras a saírem de relacionamentos abusivos. E você? Perguntou Marta suavemente, observando Adriana com olhos perceptivos. Tem uma história também. Adriana não respondeu imediatamente. Era estranho como esta desconhecida parecia enxergar através dela, ver as cicatrizes invisíveis que carregava. Estou escrevendo minha história ainda, respondeu finalmente. Marta sorriu. É tudo o que podemos fazer. Escrever nossa própria história, um dia de cada vez. Ela pegou um cartão e entregou a Adriana. Temos um grupo de apoio que se reúne às terças. Se quiser aparecer algum dia, será bem-vinda. Adriana agradeceu, guardando o cartão na bolsa. Ao sair da galeria, sentiu-se estranhamente leve, como se tivesse deixado um peso para trás. Em casa, preparou-se para dormir. O cartão de Marta sobre o criado mudo, a carta de Luís guardada numa gaveta. 2 caminhos possíveis, 2 escolhas. 3 meses se passaram. O outono chegara a São Paulo, trazendo dias mais amenos e uma nova rotina para Adriana. Às terças, frequentava o grupo de apoio na galeria. Aos sábados, encontrava-se com Regina para almoçar. O restante do tempo dividia entre o trabalho, havia sido promovida a diretora de arte, e redescobrir prazeres simples como ler um livro na varanda ou assistir a um filme sem medo de que a escolha provocasse críticas. Naquela tarde de sábado, estava no Parque Ibirapuera com Regina, caminhando lentamente enquanto a senhora lhe contava sobre a viagem que finalmente faria a Caldas Novas. Tem certeza que não quer vir comigo? Seria bom para você descansar um pouco. Adriana sorriu, balançando a cabeça. Obrigada, mas preciso finalizar a campanha do novo cliente. Fica para a próxima. Caminharam em silêncio por alguns minutos, observando famílias fazendo piquenique, crianças correndo, casais de mãos dadas. Ele pergunta sobre você, disse Regina finalmente a voz cautelosa. Não quis dizer antes para não te pressionar. Adriana assentiu. Como ele está? Melhor,
O terapeuta diz que ele está fazendo progresso. Está trabalhando em um novo banco. Recomendação de um amigo do grupo de apoio. Menor, menos pressão. Fico feliz por ele, disse Adriana sinceramente. Regina parou, virando-se para encará-la. Você nunca respondeu à carta dele. Não havia o que responder, disse Adriana suavemente. Não ainda. E agora? Há algo a responder agora? Adriana olhou para o céu, onde nuvens brancas deslizavam tranquilamente. Acho que sim. Acho que estou pronta para uma conversa. Regina apertou sua mão. Ele vai ficar feliz em te ver. Mas, Adriana, independente do que aconteça, saiba que você agora faz parte da minha vida. Você é família, com ou sem Luiz. Adriana abraçou a sogra. Não, abraçou Regina, a mulher que se tornara uma amiga, uma aliada inesperada em sua jornada de cura. O café no centro da cidade era neutro, um lugar onde nunca haviam estado juntos, sem memórias atreladas. Adriana chegou primeiro, escolhendo uma mesa perto da janela. Estava nervosa, mas não com medo. Uma distinção importante. Quando Luiz entrou, ela quase não o reconheceu. Havia perdido peso, e uma barba bem aparada cobria parte de seu rosto. Mas a maior diferença estava nos olhos, mais calmos, mais presentes. Oi, disse ele, parado ao lado da mesa, hesitante. Oi, respondeu ela, indicando a cadeira à sua frente. Senta. Ele obedeceu, colocando as mãos sobre a mesa e depois retirando-as, claramente desconfortável. Você está bonita, comentou. O cabelo curto fica bem em você. Adriana passou a mão pelos cachos que agora mal tocavam seus ombros. Havia cortado o cabelo uma semana após ler a carta, um gesto simbólico de renovação. Obrigada. Você também está diferente. É o que acontece quando você finalmente olha no espelho e não gosta do que vê, disse ele, um sorriso triste nos lábios. Um garçom aproximou-se e eles pediram cafés. O silêncio que se seguiu não era confortável, mas tampouco era opressivo como os silêncios que costumavam compartilhar. Li sua carta, disse Adriana finalmente. Luiz assentiu. Imaginei que sim. Minha mãe me disse que vocês têm se encontrado. Ela tem sido incrível. Ela sempre foi. Só não enxerguei isso antes. Luiz fez uma pausa. Como você está? De verdade? Adriana considerou a pergunta. Estou me reencontrando, descobrindo quem sou sem medo. Luiz baixou os olhos, a culpa evidente em sua expressão. Sinto muito por ter te causado tanto medo. Eu sei. Os cafés chegaram, proporcionando uma breve distração. E você? Perguntou Adriana após um gole. Como está o tratamento? É difícil, admitiu Luiz. Confrontar o passado, os padrões, a raiva. Mas é necessário. Ele hesitou. Há dias bons e dias ruins. Dias em que sinto que estou progredindo e dias em que parece que estou de volta à estaca zero. Entendo isso, disse Adriana. Também tenho meus dias ruins. Queria poder apagar o que fiz com você. Eu também, respondeu ela honestamente. Mas não podemos mudar o passado. Não, concordou ele. Só o futuro. Adriana observou o homem à sua frente. O homem que amara, o homem que a machucara, o homem que agora lutava para mudar. Uma pergunta pairava entre eles, não dita, mas claramente presente. Havia um futuro para os dois juntos? Luiz, começou ela, escolhendo as palavras cuidadosamente. Estou orgulhosa de você por buscar ajuda, por enfrentar seus demônios. Isso exige coragem. Mas, ele perguntou, percebendo que havia mais. Mas preciso seguir meu próprio caminho agora. Preciso me curar completamente antes de poder considerar qualquer coisa. Luiz assentiu lentamente, a decepção visível em seus olhos, mas também a aceitação. Eu entendo e respeito sua decisão. Não estou dizendo nunca, acrescentou Adriana. Estou dizendo não agora. Tempo, disse Luiz. É justo. Terminaram seus cafés em um silêncio mais leve. Ao saírem para a rua ensolarada, pararam um diante do outro, incertos sobre como se despedir. Posso te ligar de vez em quando? Perguntou Luiz. Só para saber como você está? Adriana pensou por um momento. Que tal começarmos com mensagens? Um passo de cada vez. Ele sorriu, um sorriso genuíno que lembrou Adriana do homem por quem se apaixonara anos atrás. Um passo de cada vez, concordou. Despediram-se com um breve abraço, o primeiro contato físico em meses que não trazia medo ou tensão. Aquela noite,
Adriana sentou-se na varanda de seu apartamento, observando as luzes da cidade. Na mesinha ao lado, seu laptop aberto mostrava o e-mail que acabara de escrever a Marta, a curadora da exposição. Havia anexado uma fotografia sua, sorrindo para a câmera, os olhos refletindo não apenas dor, mas esperança. Gostaria de fazer parte do seu projeto, dizia o e-mail. Não apenas para contar minha história, mas para ajudar outras mulheres a encontrarem força para contar as delas. Enquanto enviava o e-mail, seu celular vibrou com uma mensagem de Luiz. Obrigado pelo café hoje. Foi bom te ver. Espero que tenha uma boa noite. Adriana respondeu simplesmente. Também foi bom te ver. Boa noite. Guardando o celular, voltou a contemplar a cidade. São Paulo, imensa e caótica, cheia de histórias como a dela. Histórias de dor, de medo, mas também de coragem, de renascimento. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, Adriana o encarava não com temor, mas com esperança. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa. Um novo dia se aproximava. Um novo capítulo estava prestes a começar. E desta vez, era ela quem escreveria cada palavra de sua história.